Você nunca vai encontrar alguém melhor que eu, Bia. Olha pra você, uma bailarina quebrada que ninguém vai querer. Essas foram as últimas palavras cruéis que meu ex-marido Eduardo Vasconcelos me disse no dia em que nosso divórcio foi finalizado. Ele estava parado na porta do cartório, ajustando seu terno caro com aquele sorriso arrogante que eu conhecia tão bem. Naquele momento, com lágrimas nos olhos e meu coração despedaçado, eu quase acreditei nele. Quase. Mas o que o Eduardo não sabia é que 3 anos depois eu estaria reconstruindo minha vida de uma forma que ele jamais poderia imaginar. Esta é a história de como uma bailarina quebrada descobriu que sua verdadeira força não estava nos palcos, mas na capacidade de se levantar depois de cada queda. Meu nome é Beatriz Nogueira, mas todos me chamam de Bia. Hoje, aos 32 anos, trabalho como fisioterapeuta em uma clínica modesta no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Cada manhã, quando acordo, ainda sinto aquela pontada familiar no joelho esquerdo, lembrança permanente do acidente que mudou minha vida para sempre. Era uma quinta-feira, como qualquer outra, quando Mariana, uma jovem bailarina de apenas 17 anos, entrou mancando no meu consultório. Ela havia sido encaminhada por sua academia de dança após uma lesão no tendão de Aquiles durante um ensaio O Lago dos Cisnes. Quando a vi, foi como olhar para um espelho do meu passado. Dói muito? Perguntei gentilmente, observando como ela favorecia a perna direita. Só quando respiro. Ela respondeu com um sorriso forçado, tentando esconder o medo nos olhos. Reconheci aquele olhar. Era o mesmo terror que senti quando os médicos me disseram que minha carreira no balé havia terminado aos 29 anos. Mariana tinha a postura característica das bailarinas, ombros para trás, queixo erguido, uma graça natural mesmo na dor, exatamente como eu costumava ter. Vamos trabalhar juntas para que você volte a dançar, disse a ela, colocando minhas mãos experientes no tornozelo inchado. Mas primeiro você precisa entender que cura verdadeira leva tempo. Durante a sessão de fisioterapia, guiei Mariana através dos exercícios de fortalecimento. Meus movimentos eram precisos, resultado de anos de experiência tanto como paciente quanto como terapeuta. Eu sabia exatamente como cada músculo deveria responder, como cada articulação precisava se mover. Conhecimento que nasceu da minha própria jornada através da dor. Você dançava? Perguntou Mariana durante uma pausa. Por um momento hesitei. Essa pergunta sempre me desarmava. Sim, respondi finalmente. Era bailarina do Teatro Municipal. Era? Por que parou? A memória me atingiu como uma onda. Eu estava no palco, executando uma sequência complexa de Gisele, quando meu joelho simplesmente cedeu. O estalido foi tão alto que a orquestra parou de tocar. A dor foi indescritível, mas o pior ainda foi o silêncio ensurdecedor do teatro. 300 pessoas testemunharam o fim da minha carreira em uma única queda. Acidentes acontecem, disse simplesmente, focando novamente nos exercícios de Mariana. Mas Mariana era persistente, como todas as bailarinas. Você sente falta? Admiti. Todos os dias. Mas aprendi que a dança pode existir de formas diferentes. Ajudar você a voltar ao palco também é uma forma de dançar. Quando a sessão terminou, Mariana saiu caminhando melhor, com um sorriso genuíno no rosto. Observei pela janela enquanto ela se afastava, lembrando-me de quando eu tinha a idade dela e acreditava que o balé era a minha única forma de existir no mundo. Ao final do dia, peguei minha bolsa e me dirigi para a saída. Como sempre, tomei cuidado extra para esconder minha manqueira sutil. Resultado permanente da cirurgia que salvou minha mobilidade, mas encerrou meus sonhos profissionais. Poucos percebiam, mas eu sentia cada passo desigual como um lembrete constante do que havia perdido. Foi então que meu telefone tocou. Era Dr. Henrique, meu supervisor na clínica. Bia, surgiu um caso especial. Uma criança de 9 anos precisa de fisioterapia, mas ela se recusa a cooperar com outros terapeutas. O pai está desesperado. Você poderia atendê-la em casa? Sei que você tem um jeito especial com crianças. Claro, respondi automaticamente. Qual é o nome da criança? Clara Mendes.
O pai é Rafael Mendes, aquele arquiteto que projetou o novo Centro Cultural de Copacabana. A menina perdeu a mãe há 2 anos e desde então se tornou muito retraída. Eles moram na Barra da Tijuca. Anotei o endereço e a informação. Mais uma criança precisando de cura. Não apenas física, mas emocional. Era o tipo de caso que me lembrava por que eu escolhi essa profissão depois que a dança me foi tirada. Enquanto esperava o ônibus, deixei minha mente vagar para aqueles últimos dias com Eduardo. Ele havia sido o gerente de atletas, sempre obcecado com aparências e sucesso. Quando nos conhecemos, eu estava no auge da minha carreira, sendo cortejada por diferentes companhias e estrelando papéis principais, companhias de dança internacionais. Eduardo me via como um troféu perfeito, jovem, talentosa, bonita, com um futuro brilhante. Mas quando tudo desmoronou, quando as cirurgias falharam em restaurar minha capacidade de dançar profissionalmente, Eduardo não conseguiu esconder sua decepção. Ele começou a chegar tarde em casa, a evitar eventos sociais onde as pessoas perguntavam sobre minha recuperação. O homem que jurava me amar na saúde e na doença, simplesmente não conseguia aceitar que sua esposa perfeita havia se tornado imperfeita. Você não é mais a mulher que eu me casei, ele disse na nossa última discussão séria. Era só isso que você tinha para oferecer? Beleza e talento? Porque agora... Ele não terminou a frase, mas suas palavras não ditas ecoaram mais alto que gritos. No dia do divórcio, Eduardo conseguiu ser ainda mais cruel. Uma bailarina quebrada, ele disse com desdém. Quem mais ia querer uma mulher como você? Essas palavras se tornaram uma sombra que me seguia por todos os lugares. Mesmo agora, 3 anos depois, eu ainda ouvia a voz dele me lembrando que eu era danificada, incompleta, indesejável. O ônibus finalmente chegou e eu subi, encontrando um assento perto da janela. Enquanto as luzes da cidade passavam borradas, pensei em Mariana e sua determinação de voltar a dançar. Pensei na pequena Clara, uma criança que havia perdido sua mãe e agora se recusava a confiar em adultos. E pensei em mim mesma, uma mulher que havia aprendido a andar novamente, mas ainda não havia aprendido a acreditar que merecia amor. Amanhã eu conheceria a família Mendes. Não tinha ideia de que esse encontro mudaria minha vida para sempre. A casa dos Mendes ficava em um condomínio elegante na Barra da Tijuca, com vista para a lagoa. Quando toquei a campainha, meu coração bateu mais rápido do que o normal. Casos domiciliares sempre me deixavam nervosa. Havia algo mais íntimo em entrar no espaço pessoal de uma família. A porta se abriu e me deparei com Rafael Mendes. Ele era diferente do que eu havia imaginado. Alto, sim, mas com uma gentileza nos olhos que imediatamente me tranquilizou. Seus cabelos castanhos tinham alguns fios grisalhos nas têmporas e ele usava uma camisa simples de algodão azul e jeans. Nada como a ostentação que eu havia aprendido a associar com homens bem-sucedidos depois da experiência com Eduardo. Você deve ser Bia, disse ele com um sorriso caloroso. Sou Rafael. Muito obrigado por aceitar vir até aqui. É um prazer, respondi, ajustando minha bolsa de equipamentos no ombro. Como está a Clara hoje? O sorriso de Rafael se desvaneceu ligeiramente. Ela está no quarto. Quando soube que uma nova fisioterapeuta viria, se trancou lá. Já tentamos com 3 profissionais diferentes, mas ela simplesmente se recusa a cooperar. Seguindo-o pela casa, notei as fotografias nas paredes. Muitas mostravam uma mulher linda de cabelos loiros com uma menina pequena, obviamente Clara e sua mãe falecida. Havia também fotos de Rafael trabalhando em projetos arquitetônicos. Mas o que mais chamou a atenção foram os desenhos infantis grudados na geladeira com ímãs coloridos. Clara gosta de desenhar, comentei, observando um desenho particularmente elaborado de uma bailarina. Gostava, corrigiu Rafael com tristeza. Ela parou com o depois que perdemos a Helena. Na verdade, ela parou com muitas coisas. Parou diante de uma porta fechada e bateu suavemente. Clara, amor, a fisioterapeuta chegou. Ela se chama Bia. Silêncio. Clara, por favor, apenas a deixe entrar para conversar.
Você não precisa fazer nenhum exercício hoje. Mais silêncio. Olhei para Rafael e vi a frustração e preocupação em seus olhos. Era claramente um pai amoroso no limite das suas forças. Posso tentar? Perguntei gentilmente. Ele acenou e se afastou alguns passos. Sentei-me no chão ao lado da porta e comecei a falar em voz baixa. Oi, Clara. Meu nome é Bia. Eu vi seu desenho da bailarina na cozinha. É muito bonito. Nenhuma resposta, mas senti que ela estava ouvindo. Sabe, eu também desenhava bailarinas quando era criança. Na verdade, eu era bailarina. Dançava no Teatro Municipal. Ouvi um pequeno movimento do outro lado da porta. Mas aconteceu algo comigo. Eu me machuquei durante uma apresentação e não pude mais dançar profissionalmente. Fiquei muito triste por muito tempo. A porta se abriu apenas uma cresta e vi um olho castanho me observando. Oi, disse suavemente. Posso entrar? A porta se abriu mais um pouco, revelando uma menina pequena de cabelos cacheados e olhos enormes. Ela usava um pijama com estampa de unicórnios e segurava um ursinho de pelúcia contra o peito. Você realmente era bailarina? Perguntou com uma voz quase inaudível. Era sim. Quer que eu te mostre alguns passos? Clara acenou timidamente. Levantei-me e, ignorando a leve dor no joelho, executei uma sequência simples de porte-brás, movimentos graciosos dos braços que são fundamentais no balé. Clara me observava fascinada. Posso tentar? Perguntou ela. Claro, mas primeiro me deixa dar uma olhada na sua perna machucada, está bem? Clara havia sofrido uma fratura no fêmur após cair da bicicleta 2 meses antes. O osso havia sarado, mas ela desenvolveu uma compensação na marcha que estava afetando toda a sua postura. Enquanto examinava cuidadosamente sua perna, Clara me bombardeou com perguntas. Doeu muito quando você se machucou? Você ficou com medo? Sua mãe chorou? Doeu muito, sim, e eu fiquei com muito medo. Minha mãe não chorava na minha frente, mas sei que ela chorava quando pensava que eu não estava vendo. Igual ao papai, sussurrou Clara. Ele acha que eu não sei, mas ele chora às vezes. Meu coração se apertou. Olhei para Rafael, que estava encostado no batente da porta, observando nossa interação. Havia lágrimas não derramadas em seus olhos. Sabe o que aprendi, Clara? Disse, focando novamente na menina. Às vezes os adultos choram porque nos amam muito. Não é fraqueza, é amor. Clara pensou sobre isso por um momento, depois perguntou: Você vai me ajudar a andar normal de novo? Vou te ajudar a andar sem dor, prometi. E se você quiser, posso te ensinar alguns passos de balé também, mas só se for divertido para você, está bem? Pela primeira vez desde que cheguei, Clara sorriu. Era um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. Papai, olha, ela disse, tentando imitar o porte-brás que eu havia demonstrado. Rafael se aproximou e pude ver como ele se iluminou ao ver a filha engajada e animada pela primeira vez em meses. Muito bonito, amor, disse ele com a voz embargada de emoção. Durante a próxima hora, trabalhei com Clara de forma lúdica, incorporando o movimento de dança em exercícios de fisioterapia básicos. Ela respondeu muito melhor do que qualquer um de nós esperava, rindo e tentando novos movimentos com crescente confiança. Quando chegou a hora de eu ir embora, Rafael insistiu que eu ficasse para o jantar. É o mínimo que posso fazer, disse ele. Clara não sorriu assim desde, há muito tempo. Durante o jantar, Clara praticamente não parou de falar, me contando sobre a escola, os desenhos e como ela queria aprender a fazer piruetas como as bailarinas de verdade. Rafael me observava com uma expressão que eu não consegui decifrar completamente. Uma mistura de gratidão, admiração e algo mais que me fez corar. Como você conseguiu isso? Perguntou ele quando Clara foi escovar os dentes. 3 fisioterapeutas diferentes e ela nem os deixava entrar no quarto. Às vezes as crianças só precisam de alguém que entenda como é estar machucado. Clara não estava apenas fisicamente lesionada, ela estava emocionalmente ferida também. Rafael acenou pensativamente. Você, já se curou das suas feridas? A pergunta me pegou de surpresa. Era pessoal demais para alguém que acabara de conhecer,
mas havia algo na forma como ele perguntou, com genuína preocupação, não curiosidade morbida, que me fez responder honestamente. Algumas cicatrizam, outras a gente aprende a conviver. Quando saí da casa dos Mendes naquela noite, senti algo que não experimentava há anos: esperança. Não apenas por Clara, mas por mim mesma. Rafael me olhava como se eu fosse alguém especial, alguém valorosa, e Clara me chamou de tia Bia quando se despediu. Pela primeira vez em muito tempo, não ouvi a voz de Eduardo me lembrando que eu era quebrada. Em vez disso, ouvi as risadas de Clara e vi o sorriso agradecido de Rafael. "Conta tudo", disse Lívia assim que me viu entrar na sua pequena academia de dança em Ipanema. Era sábado de manhã e ela estava alongando na barra, preparando-se para a aula das crianças. Lívia Santos havia sido minha melhor amiga desde os tempos da escola de balé. Diferente de mim, ela conseguiu se adaptar após uma lesão menor no tornozelo aos 25 anos, abrindo seu próprio espaço de dança, próprio estúdio e se focando no ensino. Era uma mulher pequena e explosiva, com cabelos crespos sempre soltos e uma língua afiada que usava para defender as pessoas que amava. Não há muito para contar, menti, mas meu sorriso me entregava. "Bia Nogueira, eu te conheço há 15 anos, você está praticamente radiante. E considerando que você saiu daqui na quinta-feira parecendo um fantasma porque era aniversário do seu acidente, alguma coisa muito boa aconteceu." Suspirei e me sentei no chão de madeira polida do estúdio. O cheiro familiar de rosin e o som abafado de música clássica vinda de outras salas me tranquilizaram. Este lugar sempre foi meu refúgio. "Conheci uma família", comecei. Então contei tudo sobre Clara e Rafael para Lívia. Ela me ouviu em silêncio, mas pude ver sua sobrancelha se erguendo progressivamente conforme eu relatava os detalhes da visita. "Deixa eu entender", disse quando terminei. "Tem um homem lindo, bem-sucedido, viúvo, que te olhou como se você fosse a 8ª maravilha do mundo, e sua filha te adora? E você está aqui me contando isso como se fosse apenas trabalho?" "É trabalho, Li. Clara precisa de fisioterapia. Clara precisa de uma figura materna, e o Rafael obviamente precisa de uma companheira. E você, minha querida amiga cega, precisa de alguém que te veja pelo que você realmente é." Balancei a cabeça. "Não é tão simples assim." "Por que não?" A pergunta ficou suspensa no ar. Por que não era simples? Porque toda vez que pensava em Rafael olhando para mim com aquela expressão gentil, ouvia a voz de Eduardo: "Quem mais ia querer uma mulher como você?" "Porque eu sou quebrada, Li", disse finalmente, a voz saindo mais baixa do que pretendia. "Que merda é essa? Você sabe, minha perna, minha carreira destruída, toda a bagagem emocional." "Para com isso agora!" Lívia se levantou e veio sentar ao meu lado. "Bia, você é fisioterapeuta há 3 anos. Quantas pessoas você já ajudou a andar novamente? Quantas crianças voltaram a correr por sua causa? Quantos atletas retornaram aos seus esportes porque você os guiou na recuperação? Isso é diferente." "Como é diferente? Você dedica a sua vida a curar outras pessoas. Você transformou a sua própria tragédia em uma forma de servir. Como isso te faz quebrada?" Lagrimei. "Porque Eduardo disse, foda-se o Eduardo", explodiu Lívia, usando uma linguagem que raramente usava. "Aquele idiota superficial te deixou no seu momento mais difícil porque você não podia mais ser o acessório perfeito dele. Ele mostrou exatamente quem ele é, um homem pequeno e patético que só consegue se sentir grande diminuindo outros." Ela segurou minhas mãos nas dela. "Bia, você é a mulher mais forte que eu conheço. Você perdeu tudo que achava que definia você e construiu uma vida nova inteira. Você ajuda pessoas todos os dias. Você é gentil, inteligente, bonita, talentosa. Por que você deixa as palavras de um homem medíocre definirem o seu valor?" Chorei ali no chão do estúdio, deixando 3 anos de dor e insegurança saírem. Lívia me abraçou e deixou que eu molhasse a sua camiseta com lágrimas. "E se Rafael descobrir sobre Eduardo? E se ele vir que eu sou realmente danificada? E se ele vir que você é humana e te amar ainda mais por isso?" Naquela tarde, voltei para casa me sentindo emocionalmente exausta.
Meu apartamento pequeno em Copacabana me parecia ainda menor depois de visitar a casa espaçosa dos Mendes. Sentei na varanda com vista para o mar e liguei para o meu pai em Salvador. Seu Jorge Nogueira era um homem de poucas palavras, mas cada uma delas tinha peso. Ex-mestre de capoeira, ele havia me ensinado desde pequena que força verdadeira vinha de dentro. "Como você está, minha filha?" perguntou com sua voz grave e calorosa. Contei sobre Clara e Rafael e também sobre minhas inseguranças. Pai me ouviu pacientemente, como sempre fazia. "Você se lembra das primeiras vezes que te ensinei capoeira quando você era pequena?" "Lembro, eu caía toda hora." "E o que eu te dizia?" Sorri, apesar das lágrimas. "Que cair não era fracassar, desde que eu me levantasse de novo." "Exato. E você se levantou, Bia. Depois do acidente, depois do divórcio, depois de tudo, você não só se levantou, como decidiu usar sua experiência para ajudar outros a se levantarem também." Mas e se eu não sou suficiente para eles? Para ele? Minha filha, qualquer homem que não conseguir ver sua luz não merece estar na sua presença. Mas pelo que você me contou sobre esse Rafael, ele parece ter olhos para ver. Pai tinha razão, como sempre, mas ainda era difícil acreditar que eu merecia amor depois de tanto tempo me sentindo insuficiente. Na segunda-feira, voltei à casa dos Mendes para a segunda sessão com Clara. Desta vez, Rafael me recebeu na porta com um sorriso ainda mais caloroso. "Clara não parou de falar em você o fim de semana inteiro", disse ele. "Ela até desenhou uma bailarina e disse que era você." Enquanto trabalhava com Clara, percebi Rafael me observando de longe. Não era um olhar clínico ou avaliativo, como Eduardo costumava fazer. Era gentil, interessado, como se eu fosse alguém genuinamente fascinante. Clara estava progredindo rapidamente, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Ela ria mais, conversava mais e havia começado a me fazer perguntas sobre minha vida. "Tia Bia, você já foi apaixonada?" perguntou ela durante uma pausa nos exercícios. A pergunta me pegou desprevenida. "Já sim. E o que aconteceu?" Olhei para Rafael, que havia se aproximado para ouvir a conversa. Como explicar para uma criança de 9 anos sobre traição emocional e abandono? Às vezes, as pessoas que amamos não sabem como nos amar de volta da forma certa, disse cuidadosamente. Clara pensou sobre isso por um momento. "Como a mamãe e o papai?" Rafael se aproximou mais. "O que você quer dizer, amor?" "A mamãe amava o papai, mas ela ficou doente e teve que ir embora. Mas ela não queria, né? Às vezes as pessoas vão embora porque querem e às vezes porque não têm escolha." A sabedoria da criança me surpreendeu. Ela havia entendido de forma muito mais clara que muitos adultos a diferença entre abandono por escolha e perda por circunstância. "Muito inteligente, Clara", disse, impressionada. Quando a sessão terminou, Rafael me acompanhou até a porta novamente. "Obrigado", disse ele. "Não apenas pela fisioterapia, mas por dar esperança de volta para ela, para nós dois." Nossos olhos se encontraram e por um momento senti aquela conexão elétrica que não experimentava desde os primeiros dias com o Eduardo. Mas desta vez havia algo diferente. Não era a excitação febril de uma paixão baseada em aparências, mas algo mais profundo e estável. "Bia", disse Rafael hesitantemente, "você gostaria de jantar conosco amanhã? Clara ficaria thrilled e eu... Bem, eu também gostaria muito." Meu primeiro instinto foi recusar. A voz de Eduardo sussurrou na minha cabeça: "Quem mais ia querer uma mulher como você?" Mas então lembrei das palavras de Lívia e do meu pai. Lembrei do sorriso de Clara me chamando de anjo da dança. "Eu adoraria", disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Enquanto caminhava para a parada de ônibus, senti uma sensação estranha no peito. Levou alguns momentos para reconhecer o que era.
Esperança. Esperança de que talvez, apenas talvez, eu pudesse ter uma segunda chance no amor. E que desta vez seria com alguém que me veria não apesar das minhas cicatrizes, mas como alguém bonita por causa da força que elas representavam. A voz de Eduardo ainda estava lá, sussurrando dúvidas, mas estava ficando mais fraca. E pela primeira vez em 3 anos, eu estava começando a acreditar que ela estava errada. 3 semanas se passaram desde que comecei a trabalhar com Clara e a transformação dela era notável. A menina tímida que se escondia no quarto havia dado lugar a uma criança curiosa e sorridente que me aguardava na porta sempre que eu chegava. Tia Bia! Tia Bia! Olha o que eu consegui fazer! Ela executou uma pequena pirueta no corredor, girando com os braços abertos como uma pequena bailarina. O equilíbrio dela ainda não era perfeito, e ela cambaleou ligeiramente no final, mas o sorriso radiante em seu rosto valia mais que qualquer técnica perfeita. Incrível! Exclamei, aplaudindo genuinamente. Você está ficando cada vez melhor. Rafael estava encostado no batente da porta, me observando com aquele olhar que se tornara familiar. Uma mistura de gratidão, admiração e algo mais profundo que me fazia corar toda vez que eu o percebia. Ela pratica todos os dias, disse ele, aproximando-se. Ontem ela me acordou às 6 da manhã porque queria ensaiar antes da escola. É importante manter a motivação, respondi, tirando meus equipamentos da bolsa. Clara, pronta para a nossa sessão? Durante os exercícios, notei como Rafael frequentemente aparecia na sala com desculpas diferentes. Um copo d'água para Clara, perguntando se precisávamos de algo ou simplesmente verificando como estávamos. Eu fingia não perceber, mas seu interesse me aquecia por dentro de uma forma que há muito tempo não sentia. Clara estava progredindo magnificamente. Sua marcha estava quase completamente normalizada e sua confiança crescia a cada dia. Mas o que mais me impressionava era como ela havia se aberto emocionalmente. Tia Bia, disse ela durante uma pausa, você pode me ensinar aquele passo que as bailarinas fazem quando levantam a perna bem alto? Você quer dizer um développé? Perguntei, demonstrando o movimento lentamente. Esse mesmo, parece tão elegante. Ensinei-lhe uma versão simplificada do movimento, tomando cuidado para não forçar sua perna em recuperação. Clara tentou várias vezes, sua língua aparecendo no canto da boca em concentração. Consegui! Gritou ela quando finalmente executou o passo corretamente. Foi nesse momento que ouvi palmas vindas da porta. Rafael estava ali, aplaudindo com um sorriso orgulhoso no rosto. Muito bonito, amor, disse ele para Clara, mas seus olhos estavam fixos em mim. Vocês duas parecem bailarinas profissionais. Senti meu rosto esquentar. Clara é uma aluna muito dedicada. E você é uma professora incrível, disse ele, sua voz carregada de significado. Depois da sessão, enquanto Clara foi tomar banho, Rafael me convidou para tomar café na varanda, que dava vista para a lagoa. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons dourados e rosados. Posso te fazer uma pergunta? Disse ele, servindo café em 2 xícaras de porcelana delicada. Claro. Por que fisioterapia? Depois de perder a dança, você poderia ter escolhido qualquer coisa. Por que decidiu ajudar outras pessoas a se recuperarem? A pergunta me pegou desprevenida por sua profundidade. A maioria das pessoas perguntava sobre a minha lesão ou a minha carreira perdida, mas Rafael queria entender minha escolha de renascimento. No começo foi por necessidade, admiti. Eu precisava de uma carreira nova, e minha experiência com fisioterapia durante a minha própria recuperação me deu conhecimento prático. Mas depois... Pausei, olhando para a água da lagoa que refletia as cores do céu. Depois eu percebi que havia algo poderoso em ajudar alguém a encontrar sua força novamente. Quando eu vejo uma criança como Clara voltando a correr ou um atleta retornando ao seu esporte, eu sinto como se uma parte de mim também estivesse dançando novamente. Rafael me observava intensamente. Você transformou sua dor em propósito.
Tentei, disse simplesmente. Não tentou, conseguiu. Ele se inclinou levemente mais perto. Bia, você não faz ideia de como Clara mudou desde que você chegou em nossas vidas. E não é apenas fisicamente. Ela voltou a rir, a sonhar, a acreditar que pode fazer coisas bonitas. Ela sempre teve isso dentro dela, só precisava de alguém para lembrá-la. E você? Quem te lembra das coisas bonitas que você pode fazer? A pergunta ficou suspensa entre nós, carregada de significado. Nossos olhos se encontraram e senti aquela conexão elétrica novamente, mais forte dessa vez. Papai, tia Bia! Apareceu correndo na varanda, interrompendo o momento. Que apresentação? Perguntou Rafael, claramente tentando focar novamente na filha. Eu criei uma dança. É sobre uma princesa que se machuca, mas depois fica ainda mais forte. Clara executou uma sequência encantadora de movimentos que combinava passos básicos de balé com a sua própria criatividade infantil. Havia quedas dramáticas seguidas de levantamentos triunfantes, giros alegres e reverências graciosas. Quando terminou, tanto Rafael quanto eu aplaudimos emocionados. Foi a coisa mais linda que eu já vi, disse Rafael, pegando Clara no colo. Você é uma verdadeira artista, acrescentei, genuinamente impressionada. A tia Bia que me ensinou que é possível ser forte mesmo depois de se machucar, disse Clara, me olhando com aqueles olhos grandes e sinceros, igual a princesa da minha dança. Senti lágrimas se formando nos meus olhos. Esta criança havia entendido de forma tão pura e simples a lição que eu mesma ainda estava aprendendo. Rafael me observava por cima da cabeça de Clara, sua expressão suave e compreensiva. Bia, disse ele depois que Clara foi para o quarto brincar. Há um evento no próximo sábado, uma gala cultural para arrecadar fundos para o novo centro de artes que minha empresa está projetando. Você gostaria de ir comigo, como meu par? Meu coração disparou. Como seu par? Sim, não como a fisioterapeuta de Clara, mas como a mulher extraordinária que você é. A voz de Eduardo imediatamente sussurrou na minha cabeça: quem mais ia querer uma mulher como você? Mas desta vez, a voz de Clara foi mais forte. É possível ser forte mesmo depois de se machucar. Eu adoraria, disse, surpreendendo-me com a firmeza na minha voz. Rafael sorriu, um sorriso diferente de todos os outros que eu havia visto dele. Este era íntimo, pessoal, cheio de promessas não ditas. Então é um encontro, disse ele suavemente. Quando saí da casa dos Mendes naquela noite, senti como se estivesse flutuando. Pela primeira vez em anos, alguém havia me visto não como a bailarina quebrada, mas como a mulher que eu havia me tornado. E pela primeira vez, eu estava começando a ver essa mulher através de seus olhos, e gostando do que via. O Teatro Municipal estava deslumbrante naquela noite de sábado. Luzes douradas iluminavam a fachada histórica e havia um tapete vermelho na entrada principal, onde fotógrafos capturavam os convidados elegantemente vestidos. Eu estava nervosa como não ficava há anos. Havia comprado um vestido novo, algo que não fazia desde os tempos com Eduardo. Era azul marinho, elegante, mas não ostensivo, que realçava minha figura sem ser provocativa. Lívia havia insistido em fazer meu cabelo, criando um coque baixo sofisticado que escondia completamente a pequena cicatriz atrás da minha orelha esquerda, lembrança de uma das cirurgias. Rafael me buscou em casa e, quando abri a porta, a expressão no rosto dele me fez sentir bonita pela primeira vez em muito tempo. Você tá deslumbrante, disse ele, oferecendo seu armo. Ele estava impecável em um smoking preto, mas havia algo descontraído na sua elegância que o diferenciava dos homens que eu costumava ver nesses eventos com Eduardo. Rafael não usava sua aparência como armadura. Ele simplesmente era ele mesmo em roupas bonitas. Obrigada, respondi, aceitando seu armo. Você também está muito bonito. O evento estava lotado com a elite cultural e empresarial do Rio de Janeiro.
Reconheci várias faces familiares do mundo da dança e das artes, pessoas que não via desde a minha época de bailarina. Algumas me cumprimentaram calorosamente, outras me olharam com aquela expressão de pena que eu havia aprendido a odiar. Rafael me apresentava com orgulho genuíno. Esta é Bia Nogueira, fisioterapeuta extraordinária que está fazendo milagres com minha filha. Não minha acompanhante ou uma amiga. Ele me apresentava como profissional, como alguém com valor próprio. Estávamos conversando com um grupo de arquitetos sobre o novo projeto de centro cultural quando ouvi uma voz que fez meu sangue gelar. Beatriz? Beatriz Nogueira? Virei-me sem suaves, lentamente, e me deparei com o Eduardo Vasconcelos. Ele estava exatamente como eu lembrava, alto, bonito de forma convencional, impecavelmente vestido. Mas havia algo diferente nos olhos dele, uma dureza que não existia quando nos conhecemos. Ao lado dele estava uma mulher que eu não reconheci imediatamente, mas que claramente era sua nova esposa. Loira platinada, muito magra, usando um vestido que provavelmente custava mais que meu salário de 3 meses. Suas joias brilhavam tanto que chegavam a ser vulgares. Beatriz? Beatriz Nogueira! Eduardo, consegui dizer, minha voz saindo mais controlada do que eu esperava. Nossa, você tá diferente, disse ele, meus olhos me examinando de cima a baixo de uma forma que me fez sentir exposta. Mais madura. Rafael se aproximou mais de mim, sua presença imediatamente me tranquilizou. Rafael Mendes, disse ele, estendendo a mão para Eduardo. E você é? Eduardo Vasconcelos, respondeu Eduardo com aquele sorriso arrogante que eu conhecia tão bem. Ex-marido da Beatriz. E esta é minha esposa, Luciana. Luciana me examinou como se eu fosse um inseto interessante sob um microscópio. Ah, você é a bailarina que se machucou, disse com falsa simpatia. Eduardo me contou sobre você. Bia é fisioterapeuta, uma profissional extremamente respeitada. Ah, sim, eu me lembro disso, Luciana disse com um sorriso de superioridade. Eduardo mencionou algo sobre você estar tratando a filha do Sr. Mendes. Espero que esteja dando certo pelo bem dela. Eduardo riu, um som desagradável que cortou através do burburinho da festa. Fisioterapeuta? Bem, suponho que você teve que encontrar algo para fazer depois que a dança acabou para você. Senti meu rosto esquentar de humilhação, mas Rafael deu um passo à frente. Bia transformou sua experiência pessoal em uma forma de curar outros, disse ele com uma calma gelada, que era mais intimidante que qualquer grito. É admirável quando alguém consegue usar sua dor para servir. Que nobre, disse Eduardo com sarcasmo. Sempre achei que Beatriz tinha um complexo de salvadora. Agora faz sentido. Luciana riu de forma desagradável. É tão bonito quando as pessoas encontram seu lugar na vida, não é? Mesmo que seja mais modesto do que esperavam. Senti-me encolhendo, as velhas inseguranças voltando com força total. Esta era exatamente a situação que eu havia temido, ser exposta como inadequada na frente de Rafael. Mas então Rafael fez algo que Eduardo nunca havia feito. Ele me defendeu. Modesto? Disse ele, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Não há nada modesto em dedicar sua vida a ajudar crianças a voltarem a caminhar ou atletas a retornarem aos seus esportes. Bia faz diferença real na vida das pessoas todos os dias. Isso é muito mais significativo que a maioria das coisas que acontecem nesta sala. Eduardo pareceu momentaneamente desconcertado, claramente não esperando resistência. Bem, é bom saber que ela encontrou alguém que aprecia suas qualidades únicas, disse ele, o tom deixando claro o que pensava sobre essas qualidades. Eu mais que aprecio, disse Rafael, passando o braço ao redor da minha cintura de forma protetora. Eu admiro completamente. Bia é uma das mulheres mais impressionantes que eu já conheci. Por um momento, vi algo que nunca havia visto no rosto de Eduardo, incerteza. Ele havia esperado me encontrar sozinha e derrotada, não acompanhada por um homem que me defendia com tanta convicção. Que interessante, conseguiu dizer. Bem, foi bom te ver, Beatriz. Você parece estar se virando bem.
Havia veneno nessas últimas palavras, uma implicação de que eu estava apenas me virando, enquanto ele havia seguido em frente para coisas maiores e melhores. Quando eles se afastaram, ouvi Luciana sussurrar alto o suficiente para eu escutar. Coitada, é óbvio que ele se compadeceu dela. Rafael deve ter ouvido também, porque senti seus músculos tensionarem. Ele começou a se virar para responder, mas eu coloquei minha mão em seu braço. Deixa pra lá, sussurrei. Não vale a pena. Mas o estrago estava feito. As palavras de Eduardo e Luciana haviam reacendido todas as minhas inseguranças. Durante o resto da noite não consegui parar de pensar. E se eles estivessem resto? E se Rafael realmente estava apenas sentindo pena de mim? O silêncio no carro voltando para casa era pesado. Rafael tentou várias vezes começar uma conversa, mas minhas respostas eram monossilábicas. A voz de Eduardo ecoava na minha cabeça. É óbvio que ele se compadeceu dela. Rafael deve ter ouvido também, porque senti seus músculos tensionarem. Ele começou a se virar para responder, mas eu coloquei minha mão em seu braço. Deixa pra lá, sussurrei. Não vale a pena. Mas o estrago já estava feito. As palavras de Eduardo e Luciana haviam reacendido todas as minhas inseguranças. Durante o resto da noite, não consegui parar de pensar. E se eles estivessem certos? E se Rafael realmente estava apenas sentindo pena de mim? O silêncio no carro voltando para casa era pesado. Rafael tentou várias vezes começar uma conversa, mas minhas respostas eram monossilábicas. A voz de Eduardo ecoava na minha cabeça. É óbvio que ele se compadeceu dela. Quando chegamos na porta do meu prédio, Rafael finalmente parou o carro e se virou para me encarar. Bia, você vai me contar o que está acontecendo ou vamos fingir que aquela interação horrível não afetou você? Não há nada para conversar. Menti. Foi apenas desagradável ver Eduardo de novo. Não foi apenas isso, Rafael. Desligou o motor e se virou completamente para mim. Você se fechou completamente depois de falar com ele, como se tudo o que aconteceu entre nós nas últimas semanas tivesse sido apagado. Não consegui olhar para ele. Talvez eles tenham razão. Quem tem razão sobre o quê? Eduardo e Luciana, sobre você sentir pena de mim. Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que finalmente me forcei a olhar para ele. Sua expressão era uma mistura de surpresa e algo que parecia com raiva. Você realmente acredita nisso? Perguntou ele suavemente. Eu não sei no que acreditar, admiti, as palavras saindo num sussurro quebrado. Eduardo me conhece há anos. Ele sabe exatamente quem eu sou por baixo de toda essa aparência de que eu tô bem. E quem você é, segundo Eduardo? A pergunta me forçou a verbalizar medos que eu havia enterrado profundamente. Uma mulher quebrada, incompleta. Alguém que costumava ser especial, mas não é mais. Rafael saiu do carro e veio até ao meu lado, abrindo a porta e me ajudando a sair. Em vez de me deixar na entrada do prédio, ele me guiou até um banco na pequena praça em frente ao edifício. Bia, olha para mim, disse ele, segurando minhas mãos nas dele. Forcei-me a encontrar seus olhos. Eu vou te contar uma história, disse ele, sobre Helena, minha esposa. Fiquei surpresa. Rafael raramente falava sobre sua falecida esposa, além de mencionar que ela havia morrido. Helena era linda, inteligente, talentosa. Quando a conheci, ela era jornalista investigativa, uma das melhores do país. Ela era perfeita, pelo menos na superfície. Ele pausou, olhando para suas mãos entrelaçadas com as minhas. Mas Helena tinha demônios que eu não conhecia quando nos casamos. Depressão severa, ansiedade, problemas de autoestima profundos. Nos últimos anos da vida dela, ela mal conseguia sair da cama alguns dias. Senti meu coração se apertar por ele, pela dor óbvia em sua voz. Eu a amei através de tudo isso, continuou ele, não porque ela era perfeita, mas porque ela era humana, porque suas lutas a tornaram compassiva, porque ela lutou todos os dias para ser a melhor versão de si mesma, mesmo quando era difícil. Ele me olhou diretamente nos olhos. Quando Helena morreu, foi suicídio, Bia. Embora eu nunca conte isso para Clara até que ela seja mais velha. Eu pensei que nunca mais conseguiria amar alguém. Não porque Helena era perfeita, mas porque eu havia aprendido que amor verdadeiro não é sobre perfeição, é sobre conhecer alguém completamente,
incluindo suas feridas, e escolher ficar. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Chorei ali no banco, deixando anos de dor e insegurança saírem. Rafael me abraçou e deixou que eu molhasse sua camisa com lágrimas. E se eu nunca conseguir ser suficiente? Perguntei contra o seu peito. Suficiente para quem? Ele perguntou suavemente. Para você, para Clara, para qualquer um. Ele me afastou ligeiramente para poder olhar em meus olhos. Bia, você já é mais que suficiente. Você trouxe alegria de volta para minha filha. Você trouxe esperança de volta para mim. Você me lembrou que é possível amar de novo sem trair a memória de quem perdemos. Meu coração parou. Amor? Rafael sorriu, um sorriso terno e vulnerável. Sim, amor. Eu te amo, Bia, não apesar de suas cicatrizes, mas incluindo elas, porque elas fazem parte da mulher incrível que você se tornou. Rafael, Ele continuou. Eu te amo porque você vê Clara não como uma criança traumatizada, mas como uma pequena guerreira. Eu te amo porque você transformou sua maior perda na forma de servir outros. Eu te amo porque você é real de uma forma que é rara e preciosa. Ele se ajoelhou no chão na frente do banco, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso do seu smoking. Beatriz Nogueira, você quer se casar comigo? Meu mundo parou. Ali estava um homem bom, honesto, que me via não como um projeto de caridade, mas como uma mulher digna de amor. Um homem que conhecia a minha história e escolhia ficar. Rafael, Antes de responder, disse ele suavemente, quero que você saiba que Clara já sabe. Na verdade, foi ideia dela que eu pedisse sua mão essa noite. Ela disse, e cito, Papai, a tia Bia é a nossa família no coração, mas seria melhor se fosse oficial. Ri através das lágrimas, imaginando Clara com sua sabedoria de 9 anos planejando nosso futuro. Sim, disse, minha voz saindo clara e firme pela primeira vez em toda a noite. Sim, eu quero me casar com você. Rafael abriu a caixa, revelando um anel simples e elegante. Um solitário que brilhava suavemente sob a luz dos postes da rua. Quando ele deslizou o anel no meu dedo, senti algo se assentando no lugar dentro do meu peito. Pela primeira vez em anos, eu me sentia completa. Não porque um homem me havia escolhido, mas porque eu havia escolhido acreditar que merecia ser amada. E quando Rafael me beijou ali sob as estrelas, com o som distante do oceano ao fundo, eu soube que esta era apenas a primeira dança de muitas que ainda estavam por vir. A notícia do nosso noivado se espalhou rapidamente pelos círculos sociais do Rio. Rafael havia insistido em anunciar oficialmente, dizendo que queria que todo mundo soubesse como ele se sentia sortudo por ter me encontrado. Planejamos uma festa de noivado para o sábado seguinte, na casa de Lívia. Algo íntimo, apenas família e amigos próximos. Eu estava radiante, flutuando em uma nuvem de felicidade que não experimentava há anos. Clara havia me abraçado quando contamos a ela oficialmente, sussurrando no meu ouvido: Agora você vai ser minha mamãe de verdade! Meu pai havia viajado de Salvador especialmente para a festa, trazendo sua bênção e o sorriso orgulhoso que me fez chorar de alegria. Mas nem tudo estava perfeito. Bia, você precisa estar preparada, disse Lívia na terça-feira, enquanto ajudávamos a organizar as decorações para a festa. Eduardo não vai simplesmente aceitar que você seguiu em frente. Eu estava pendurando pequenas luzes douradas pelo estúdio, transformando o espaço de dança em algo mágico. O que você quer dizer? Conheço homens como ele. Eles não conseguem suportar quando uma mulher que eles descartaram encontra a felicidade, especialmente quando essa felicidade é maior do que qualquer coisa que eles poderiam ter oferecido. Eu parei o que eu estava fazendo. Você acha que eles vão tentar alguma coisa? Eu acho que ele já está tentando. Lívia me mostrou o seu celular, abrindo o Instagram de Luciana. Olha isso! Era uma foto de Eduardo e Luciana em algum evento elegante, mas não foi a imagem que me chamou a atenção, foi a legenda.
Algumas pessoas nascem para brilhar, outras se contentam com as sombras. Grata por ter encontrado um homem que reconhece a diferença. Hashtag classe verdadeira, hashtag segunda chances, hashtag sortuda. Meu estômago se revirou. A postagem não mencionava nomes, mas qualquer pessoa que nos conhecesse entenderia a referência. Ela tá tentando plantar sementes de dúvida, disse Lívia, sua voz cheia de raiva, fazendo parecer como se Rafael fosse uma segunda chance para você, como se você estivesse se contentando com menos. Durante os dias seguintes, as provocações sutis continuaram. Eduardo apareceu no café onde eu costumava tomar o café da manhã, sentando-se estrategicamente onde eu pudesse vê-lo. Luciana postava fotos constantes de suas aventuras glamurosas, sempre com hashtags que pareciam direcionadas a mim. Na quinta-feira, Rafael notou minha tensão crescente. "Você tá bem?" perguntou depois de uma sessão particularmente tensa com Clara, onde eu havia estado claramente distraída. "Eduardo e Luciana estão fazendo jogos mentais." "Que tipo de jogos mentais?" Mostrei a ele algumas das postagens de Luciana. Suas expressões se tornaram progressivamente mais sombrias conforme ele lia. "Bia, você sabe que isso não significa nada, certo? Essas pessoas estão desesperadas para relevância na sua vida." "Eu sei, mas... Mas o quê? E se eles aparecerem na festa? E se eles tentarem estragar nosso momento especial?" Rafael me puxou para os seus braços. "Então enfrentaremos juntos. Você não está mais sozinha, lembra?" Apesar de suas palavras confortantes, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo ruim estava por vir. Na sexta-feira, o dia antes da festa, Lívia recebeu uma ligação que confirmou nossos piores medos. Bia, você precisa sentar, disse ela, desligando o telefone. O que foi? Isso era Carla, do Teatro Municipal. Eduardo entrou em contato com ela perguntando sobre detalhes da sua lesão. Ele disse que estava preocupado com sua estabilidade emocional depois de ouvir sobre seu noivado. Senti como se tivessem jogado água gelada em mim. Ele está investigando meus registros médicos? Não apenas isso. Ele também entrou em contato com o Dr. Santos, seu antigo médico ortopedista, fingindo ser um jornalista fazendo uma matéria sobre lesões em atletas. Minha visão começou a embaçar nas bordas. Eduardo não estava apenas tentando me humilhar socialmente. Ele estava construindo um caso para me destruir publicamente. "Bia, respira", disse Lívia, segurando meus ombros. "Ele não pode obter informações médicas sem sua autorização. E mesmo que pudesse, o que ele pretende fazer? Contar para todo mundo que você se machucou? Que você passou por uma cirurgia difícil? Todo mundo já sabe disso." Mas eu sabia que Eduardo era mais inteligente que isso. Ele não estava procurando fatos, ele estava procurando munição para torcer os fatos. Naquela noite, liguei para o meu pai. "Papai, tô com medo", admiti. "Eduardo tá tramando algo e eu não sei se sou forte o suficiente para enfrentar." O seu Jorge ficou em silêncio por um momento, depois disse: "Bia, você se lembra da primeira vez que eu te ensinei capoeira?" "Lembro." "Você tinha 5 anos e estava com medo de outros meninos maiores na roda. O que eu te disse?" Sorri apesar das lágrimas. Que ginga não é sobre evitar o golpe, é sobre transformar o movimento do oponente em sua própria força. Exatamente. Eduardo está tentando te derrubar usando sua própria força contra você. Mas ele esqueceu uma coisa importante. O quê? Você não é mais a mesma mulher que ele deixou. Você aprendeu a transformar dor em cura, fracasso em propósito, solidão em amor. Qualquer coisa que ele trouxer amanhã, você já sobreviveu a coisas piores. Suas palavras me deram força, mas ainda senti um nó no estômago quando acordei na manhã da festa. Lívia havia transformado seu estúdio em algo digno de um conto de fadas. Luzes douradas criavam uma atmosfera mágica, havia flores por todos os lados e ela havia até contratado um pequeno conjunto de cordas para tocar durante a festa. Clara chegou cedo, usando um vestido rosa que combinava com o meu vestido de noivado azul claro. Ela estava mais animada que eu havia visto desde que a conheci.
Tia, você parece uma princesa! Exclamou ela, correndo para me abraçar. E você parece minha dama de honra oficial, respondi, ajustando a tiara de flores em seus cabelos. Os convidados começaram a chegar. Colegas da clínica, amigos de Rafael da arquitetura, alguns dos meus antigos colegas de dança, vizinhos. A atmosfera era calorosa e alegre. Foi quando eu estava conversando com o Dr. Henrique da clínica que vi Eduardo e Luciana entrando. Meu sangue gelou. Lívia apareceu ao meu lado imediatamente. Quem os convidou? Ninguém, sussurrei. Rafael, que estava do outro lado da sala conversando com meu pai, nos viu e se aproximou rapidamente. Eles não deveriam estar aqui, disse ele claramente furioso. Eduardo se aproximou do nosso grupo com aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Luciana estava ao lado dele, usando um vestido vermelho que gritava por atenção. Beatriz? Que festa encantadora! Disse Eduardo alto o suficiente para várias pessoas ouvirem. Espero que não se importem que nós tenhamos aparecido. Quando soubemos da boa notícia, simplesmente tivemos que vir parabenizar. Várias cabeças se viraram na nossa direção. Eduardo havia calculado perfeitamente sua entrada, no momento em que todos estavam prestando atenção, mas antes que alguém pudesse removê-los discretamente. Eduardo, consegui dizer, esta é uma festa privada. Claro, claro, disse ele ainda sorrindo. Apenas queríamos dar nossos parabéns e depois iremos embora. Afinal, conhecemos Beatriz há tanto tempo, desde antes de tudo mudar. A forma como ele disse tudo mudar estava carregada de significado venenoso. Rafael se moveu para ficar entre Eduardo e eu. Acho melhor vocês irem embora, agora. Oh, que protetor! Disse Luciana com uma risadinha desagradável. Que sorte você ter encontrado alguém tão cuidadoso, Bia! Senti as velhas inseguranças começando a subir. Mas então vi Clara me observando do outro lado da sala. Seus grandes olhos castanhos estavam cheios de confiança em mim, e isso me deu força. Obrigada pelos parabéns, disse firmemente. Agora, por favor, se retirem. Mas Eduardo não havia terminado. Ele havia vindo aqui com um propósito, e eu estava prestes a descobrir qual era. Na verdade, disse Eduardo, sua voz se tornando mais alta e atraindo mais atenção. Há algo que precisamos discutir antes de irmos embora. Meu coração começou a bater mais rápido. Toda a sala havia parado de conversar e estava nos observando. Rafael deu um passo à frente. Qualquer coisa que você tenha a dizer pode ser dita em particular. Oh, mas isso afeta todos aqui, disse Eduardo, seu sorriso se tornando mais cruel. Afinal, vocês estão celebrando um noivado baseado em, como posso dizer, informações incompletas? Do que você está falando? Perguntou Lívia, sua voz cheia de raiva. Luciana tirou o celular da bolsa. Bem, fizemos uma pequena pesquisa sobre nossa querida Bia e descobrimos algumas coisas interessantes sobre sua estabilidade. Meu mundo começou a desmoronar. Eles realmente haviam conseguido informações sobre meu tratamento psiquiátrico após a lesão, as sessões de terapia que fiz para lidar com a depressão, os antidepressivos que tomei por 6 meses. Vocês não têm o direito, comecei. Temos o direito de proteger pessoas inocentes, disse Eduardo, olhando diretamente para Rafael. Você sabe sobre os problemas psiquiátricos dela? Sobre como ela teve uma, vamos chamar de, crise emocional após o acidente? A sala ficou completamente silenciosa. Senti como se estivesse novamente no palco no momento da lesão, com centenas de olhos me observando enquanto meu mundo desabava. Antidepressivos, terapia intensiva, internação psiquiátrica de 3 dias. Tudo isso está nos registros médicos. Isso é mentira! Gritou Lívia, mas sua voz se perdeu no murmúrio chocado da multidão. Eu havia me internado voluntariamente por 3 dias quando a depressão se tornou insuportável, logo após o divórcio. Não havia nada de errado com isso,
Muitas pessoas precisam de ajuda profissional, mas Eduardo estava apresentando como se eu fosse instável, perigosa. E agora, ela está cuidando de crianças, incluindo esta doce menina. Ela olhou diretamente para Clara, que estava perto da mesa dos doces, ouvindo tudo. Foi quando algo dentro de mim se quebrou. Não de dor, mas de raiva. Como eles se atreveram a usar minha busca por ajuda contra mim? Como eles se atreveram a assustar Clara? Chega, disse, minha voz saindo mais forte do que eu esperava. Desculpe? Disse Eduardo, claramente surpreso por eu ter falado. Eu disse, chega. Caminhei para o centro da sala, onde todos podiam me ver. Sim, eu fiz terapia após a minha lesão. Sim, eu tomei antidepressivos. Sim, eu me internei por 3 dias quando precisei de ajuda intensiva. O murmúrio da multidão cresceu, mas eu continuei. E sabe de uma coisa? Eu não tenho vergonha de nada disso. Eu estava passando pela maior crise da minha vida. Perdi minha carreira, minha identidade, meu casamento. E eu pedi ajuda. Olhei diretamente para Eduardo. Pedir ajuda quando se precisa é coragem, não fraqueza. Bia! Começou Rafael se aproximando de mim com apoio nos olhos. Não, deixa eu terminar, disse ainda olhando para Eduardo. Você está tentando me humilhar usando o fato de que eu busquei tratamento para depressão. Mas a única coisa humilhante aqui é um homem adulto invadindo os registros médicos privados de sua ex-mulher para tentar destruir sua felicidade. Virei-me para a multidão. Há 3 anos eu estava em pedaços, completamente destruída. E estes dois, apontei para Eduardo e Luciana, me deixaram ainda mais quebrada com suas palavras cruéis. Clara, que havia estado quieta até agora, de repente correu para o meu lado e segurou minha mão. A tia Bia me ajudou a andar de novo, disse ela, sua vozinha clara cortando o silêncio, quando ninguém mais conseguia. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, mas desta vez não eram de vergonha, eram de gratidão por esta criança corajosa. E sabe por que ela conseguiu me ajudar? Continuou Clara, olhando diretamente para Eduardo, porque ela entende como é estar machucada e querer ficar boa de novo. Eduardo e Luciana pareciam completamente desconcertados. Eles claramente não esperavam resistência, especialmente não de uma criança de 9 anos. Clara tem razão, disse Rafael, vindo ficar do meu outro lado. Bia não escondeu nada de mim. Eu sei sobre sua terapia, sobre sua depressão, sobre tudo que ela passou, e isso só faz eu a amar mais. Ele se virou para encarar Eduardo diretamente. Você quer falar sobre estabilidade? Vamos falar sobre um homem que abandona sua esposa no momento mais difícil da vida dela. Vamos falar sobre alguém que invade registros médicos privados para tentar destruir a felicidade de outra pessoa. Meu pai, que havia estado observando de longe, se aproximou. Minha filha, disse ele em sua voz forte e calma, enfrentou seus demônios e os derrotou. Ela se levantou quando caiu. Isso não é fraqueza, isso é força. Lívia também se juntou ao nosso grupo. E qualquer pessoa nesta sala que não consegue ver isso não merece estar aqui. Foi então que algo mágico aconteceu. Uma por uma, pessoas começaram a se aproximar de mim. O Dr. Henrique da clínica veio primeiro. Bia é a fisioterapeuta mais dedicada que já trabalhei comigo, disse ele autossuficiente para todos ouvirem. Ela salvou a carreira de atletas, ajudou crianças a andar novamente e trouxe esperança para centenas de famílias. Uma antiga colega de dança se aproximou. Quando eu me lesionei ano passado, Bia me ajudou a voltar ao palco. Ela transformou sua própria tragédia em uma forma de curar outros. Um por um, as pessoas na festa começaram a compartilhar histórias sobre como eu havia impactado suas vidas. Pacientes que eu havia tratado, colegas que eu havia apoiado, amigos que eu havia ajudado através de momentos difíceis. Eduardo e Luciana ficaram ali, isolados, enquanto uma sala inteira de pessoas testificava sobre o meu caráter e valor. Isso é ridículo, disse Luciana, finalmente, sua voz soando desesperada. Vocês estão defendendo uma mulher que claramente tem problemas? Foi então que Clara fez a coisa mais corajosa que eu já vi. Ela soltou minha mão, caminhou diretamente até Luciana e olhou para ela com toda a seriedade que uma criança de 9 anos pode reunir. A tia Bia não tem problemas, disse ela claramente. Ela é meu anjo da dança.
E se você não consegue ver como ela é especial, então você é que tem problemas. A sala ficou completamente silenciosa. Então alguém começou a aplaudir. Logo, toda a festa estava aplaudindo, não só para Clara, mas para mim, para nossa família improvisada, para o amor que havia triunfado sobre a crueldade. Eduardo e Luciana saíram sem dizer mais uma palavra, suas cabeças baixas em humilhação. Depois que Eduardo e Luciana saíram, a atmosfera da festa mudou completamente. Era como se uma nuvem escura tivesse sido removida, deixando apenas luz e amor para trás. As pessoas não se afastaram de mim como eu havia temido. Em vez disso, se aproximaram mais. Conversei mais abertamente sobre a minha jornada de recuperação naquela noite do que havia conversado em anos. E a cada história que compartilhei, senti um peso sendo retirado dos meus ombros. Você foi incrível, disse Rafael quando finalmente conseguimos um momento a sós na varanda nos fundos do estúdio. Eu estava apavorada, admiti. Por um momento pensei que Eduardo havia vencido. Mas você não deixou, disse ele, me puxando para os seus braços. Você se defendeu, defendeu nossa família, defendeu tudo que construímos juntos. Clara me salvou, disse olhando através da janela onde a menina estava mostrando para o meu pai alguns dos movimentos de balé que eu havia ensinado a ela. Aquela criança pequena foi mais corajosa que qualquer adulto na sala. Ela aprendeu essa coragem com você, disse Rafael suavemente. Bia, você não vê? Você não é apenas uma sobrevivente, você é uma guerreira, e você está criando outros guerreiros. Mais tarde naquela noite, depois que todos os convidados haviam ido embora, eu, Rafael, Clara, Lívia e meu pai ficamos no estúdio, relaxando entre as decorações da festa. Papai, disse Clara, subindo no colo de Rafael, a tia Bia vai morar com a gente agora? Sim, amor, disse Rafael, olhando para mim com aquele sorriso que me fazia sentir como se eu pudesse conquistar um mundo. Depois do casamento, Binha vai ser oficialmente parte da nossa família. Bom, disse Clara com satisfação, porque eu já escolhi meu vestido para ser dama de honra e seria terrível se ela mudasse de ideia. Todos riram, mas meu pai me olhou com uma expressão séria. Bia, vem cá, disse ele, me chamando para sentar ao seu lado. O que foi, papai? Hoje à noite você fez algo que eu tentei te ensinar desde criança, mas que você teve que aprender sozinha. O quê? Você se defendeu, não com raiva, não com violência, mas com verdade e dignidade. Você transformou a força do seu oponente contra ele, exatamente como eu te ensinei na capoeira. Senti lágrimas se formando nos meus olhos. Eu estava tão assustada, papai. Claro que estava. Coragem não é não ter medo, é agir certo apesar do medo. Ele segurou minhas mãos nas dele. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você hoje. Mamãe havia morrido quando eu tinha 22 anos, muito antes da minha lesão ou do casamento com Eduardo. Às vezes eu me perguntava como as coisas teriam sido diferentes se ela estivesse viva para me apoiar através dos momentos difíceis. Ela teria gostado de Rafael? Perguntei. Ela teria amado ele, disse papai sem hesitação, porque ele te vê como ela te via, não como alguém que precisa ser consertada, mas como alguém que é perfeita do jeito que é. Lívia, que havia estado arrumando silenciosamente, se juntou à nossa conversa. Sabe o que mais me deixa orgulhosa de você hoje? O quê? Você não apenas sobreviveu ao Eduardo, você o derrotou completamente. Ele veio aqui hoje pensando que podia te destruir com suas revelações sobre sua terapia, e você transformou isso na sua maior vitória. Ela tinha razão. Eduardo havia tentado usar minha busca por ajuda como uma arma contra mim, mas eu havia transformado isso num testemunho da minha força. Vocês acham que ele vai tentar alguma coisa de novo? Perguntei. Rafael balançou a cabeça. Homens como Eduardo são covardes. Eles atacam quando acham que você está vulnerável, mas recuam quando você mostra força. Depois de hoje, ele sabe que você não é mais a mulher assustada que ele deixou. E mesmo que ele tente, acrescentou Lívia, agora todo mundo viu quem ele realmente é. Ninguém vai levar a sério qualquer coisa que ele disser sobre você. Clara havia adormecido no colo de Rafael, exausta pela emoção do dia.
Olhando para ela, senti uma onda de amor protetor tão forte que me surpreendeu. Rafael, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Você não tem medo de estar se casando com alguém que tem bagagem, história? Rafael sorriu gentilmente. Bia, todo mundo adulto tem bagagem. A questão não é se você tem história, é o que você fez com essa história. E você transformou a sua dor em propósito, seu sofrimento em serviço, sua quebra em força. Ele olhou para Clara dormindo. E além disso, você está me dando a coisa mais preciosa que um homem pode ter, uma segunda chance de construir uma família baseada em amor real, não em ilusões. Naquela noite, quando finalmente voltei para casa, sentei na minha varanda com vista para o oceano e refleti sobre o dia. Há 3 anos, eu havia chegado ao fundo do poço, ferida, abandonada, convencida de que nunca mais seria amada. Hoje, eu havia enfrentado meus demônios e vencido, não apenas Eduardo e Luciana, mas meus próprios medos e inseguranças. Tirei meu anel de noivado e o segurei à luz da lua. Era simples, elegante, perfeito, mas mais importante que o anel era o que ele representava. Não apenas o amor de Rafael por mim, mas o meu reconhecimento de que eu merecia esse amor. Peguei meu telefone e escrevi uma mensagem para Rafael. Obrigada por me ver como alguém forte o suficiente para me casar. Mal consigo esperar para passar o resto da vida provando que você estava certo. Sua resposta veio rápido. Você já provou isso. Agora é só viver isso. Te amo, minha guerreira. Sorri, colocando o anel de volta no dedo. Amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida. Uma vida em que eu não era mais definida pelas minhas perdas, mas pela minha capacidade de me reconstruir. Eduardo havia tentado me quebrar de novo hoje, mas havia falhado, porque a mulher que ele havia tentado destruir não existia mais. Em seu lugar, estava alguém mais forte, mais sábia, mais completa. Eu era Beatriz Nogueira, futura esposa de Rafael Mendes, futura madrasta de Clara, fisioterapeuta dedicada, sobrevivente, guerreira. E pela primeira vez na minha vida adulta, isso era mais do que suficiente. Era perfeito. A dança da minha vida estava apenas começando. E dessa vez, eu era a coreógrafa. 6 meses depois, estava no estúdio de Lívia ensinando balé para um grupo de crianças. Minha manqueira sutil era visível, mas eu me movia com graça e autoridade, sem mais me esconder. Ah, sim, crianças! Demonstrei um porte de brás. A dança vem do coração, não apenas dos pés. Clara estava na primeira fila, radiante em suas sapatilhas rosa. Quando terminamos a aula, ela correu para mim. Obrigada, mamãe, disse naturalmente, me abraçando forte. Mamãe, a palavra me encheu de uma alegria inexplicável. Rafael apareceu na porta, observando com aquele sorriso que me fazia sentir completa. Pronta para ir para casa, minha bailarina? Perguntou, me abraçando. Sempre, respondi, ouvindo a música suave que ainda tocava no estúdio. Minha dança recomeçou, não nos palcos, mas na vida, no amor, na família que eu encontrei quando parei de procurar pela perfeição e comecei a abraçar a beleza das cicatrizes curadas.